Olá, queridos, graça e paz. Depois de um período aí ausente, graças a Deus, estou de volta. Eu estive meio adoentado, mas graças a Deus estou bem melhor. E meus queridos, eu quero falar um pouco para os irmãos nessa tarde, dessa terça-feira, dia 19 de maio, sobre um texto que nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra desse texto, a partir do versículo 21, que é o texto que vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. E é um texto tremendo. Nós estamos vivendo uma época de enfermidades, onde tanta gente tem sido acometida dessa doença, tanta gente tem morrido, tanta gente tem lotado os hospitais. De vez em quando a humanidade é assolada, por algum tipo de enfermidade assim. Nós já tivemos agora recentemente, aquele H1N1, a chikungunya, a dengue, agora vem esse coronavírus. Quem não já perdeu um parente por uma doença grave, um câncer, uma diabetes, enfim. A humanidade, na realidade, ela vive doente. Nós vivemos lutando sempre contra algum tipo de enfermidade. E esse texto aqui de Marcos capítulo 5 fala da história de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha, e Lucas vai dizer que essa filha era filha única, ela tinha 12 anos, e ela é acometida de uma enfermidade, que o texto não diz qual é, mas que é uma enfermidade grave. Certamente ele já tinha procurado recursos em vários médicos, já tinha gasto muito dinheiro para procurar a cura para sua filha e não tinha conseguido êxito. E Jesus vai passando por ali, e ele sabe, e ele corre ao encontro de Jesus. Esse homem não era um homem qualquer, ele era uma figura importante, porque o texto vai dizer que ele era chefe da sinagoga, ou seja, ele era responsável pela administração da sinagoga, o que não era pouca coisa. Ele era responsável pela administração do culto, que para o judeu era uma coisa importantíssima. Então era um homem que tinha status, era um homem que tinha autoridade, ele tinha uma certa posição. Mas o que chama a atenção, queridos, logo no versículo 22, é que o texto diz que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, ele se prostra aos seus pés, em sinal de humildade, de adoração. Ele, sendo o chefe da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus. Ou seja, a sua filha estava correndo um sério risco de morrer, então para ele não tinha importância mais nome, nem status, nem reputação, nem dinheiro, nem o que os outros iam achar ou deixar de achar. Ele queria encontrar a solução para o mal da sua filha. Quem é pai sabe o que é isso. O versículo 23 diz que insistentemente ele suplica a Jesus e diz: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E aí no versículo 24 diz que Jesus foi com ele. O interessante dessa história, queridos, é que no caminho o percurso de Jesus até a casa de Jairo é interrompido por uma mulher, aquela mulher que tinha um fluxo no sangue. E Jesus para, interroga, conversa, enfim. E eu fico imaginando a agonia daquele pai, sabendo que cada minuto era importante, sabendo que cada segundo contava para que a sua filha tivesse alguma chance de ser salva. E Jesus ali está se demorando. É interessante como isso, queridos, é algo comum. Jesus, ele parece que ele deixa as coisas ficarem sempre pior, para ver até onde a gente crê, para ver até onde a gente confia. Foi assim com Lázaro, quando ele esperou até Lázaro morrer, e quando ele recebe o aviso, Lázaro ainda está vivo, mas quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Os seus discípulos, quando estavam em alto mar, quase morrendo, afogados, Jesus deixa que a tempestade chegue num ponto em que eles estavam quase naufragando para poder Jesus ir lá e acalmar a tempestade.
Enfim, parece que Jesus está sempre chegando, queridos, um pouco atrasado, mas não é. Essa demora de Jesus, ela tem um porquê, ela é pedagoga. Essa demora de Jesus, queridos, é porque tem certas coisas que parece que a gente só aprende com o sofrimento. A humildade, que esse homem demonstra aqui, em se prostrar aos pés de Jesus, né? A fé que ele demonstra, a persistência. O texto diz que ele insistentemente, ele suplica a Jesus que vá até sua casa. Coisas, amados, que Deus ele trabalha na nossa vida, e ele trabalha isso, parece que só o sofrimento é que muitas vezes apressa o nosso caminho até Deus, até o milagre, até Jesus. E na hora do desespero, Jairo, ele esquece tudo, ele se despoja de tudo aquilo, queridos, que poderia ser um empecilho para ele buscar a ajuda do mestre. E há 3 fatos marcantes aqui que eu quero rapidamente compartilhar com você. Em primeiro lugar, Jairo, ele se humilhou, ele se prostrou. Ele reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que ele, que era maior do que a sinagoga, que era maior do que a religião, que era maior do que o judaísmo. E ele se prostra, porque diante de Deus, amados, não há espaço para orgulho. Diante de Deus não há espaço para vaidade. Diante de Deus não há espaço para soberba. E, em segundo lugar, ele clama com perseverança. Ele não apenas suplica, mas ele o faz com insistência. Ou seja, isso nos ensina que, às vezes, amados, é necessário que a gente tenha um pouco mais de perseverança quando a gente está precisando de uma graça, de uma bênção, de um milagre, de uma solução. Que a gente não desista facilmente, mas que a gente seja insistente com Deus. Que muitas vezes Deus permite que a gente insista com Ele, até para ver aonde nós vamos nessa nossa confiança. E então ele se prostra aos pés do Senhor e clama com misericórdia. Em terceiro lugar, queridos, Jairo, ele clama com fé. Não há nenhuma dúvida no coração desse homem de que Jesus tem poder para curar a sua filha. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para aquele mal. E Jesus, ele vai com Jairo, mas enquanto ele vai, enquanto Jesus está atendendo aquela mulher, chegam alguns da casa de Jairo com uma notícia péssima. Eles chegam para Jairo, versículo 35, diz assim: falava ele ainda, Jesus, conversando ainda com a mulher hemorrágica, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre, porque não tem mais jeito, já morreu. Meus queridos, ainda dá para você acreditar, você ter fé, enquanto a vida, enquanto a pessoa ainda está lá em coma, enquanto ela está na UTI, enquanto ela está no aparelho respiratório, enquanto ela está ali, né, respirando por aparelho, mas ainda há um sopro de vida. Agora, quando a pessoa já está morta, quando já não há mais nem um sinal de vida, como crer? Mas o texto diz, amados, que Jesus olha para aquele pai, ele escuta quando os homens chegam com essa notícia, e ele diz para aquele pai, ele se volta para ele interrompe a conversa com aquela mulher, olha para ele e diz uma palavra, queridos, que é o consolo para qualquer pessoa que esteja em uma situação de desespero. Ele diz: não temas, crê somente. Quantas e quantas vezes Jesus repete isso nos evangelhos? Não temas, crê somente. Essa é uma palavra, queridos,
que pode fazer com que qualquer coração aflito venha a se acalmar e a chama da fé volte a se acender. Quando a situação ela rompe a barreira do impossível, aí é que a nossa fé de fato é provada. Nós somos muitas vezes assaltados pelo desespero quando a gente olha e não encontra solução. Quando de fato a situação ela rompe a barreira do impossível. Em segundo lugar, Jesus disse para aquele homem uma coisa que deixa todos atônitos, incrédulos, e até alguns chegam a zombar. Ele diz no versículo 39, a criança não está morta, mas dorme. E aí o texto diz, queridos, que alguns começaram a zombar. Jesus diz, olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Queridos, para o cristão, a morte, ela é um sono passageiro, quando o corpo descansa e o espírito volta a habitar com o Senhor. Para Jesus ressuscitar alguém que estava enfermo, gravemente enfermo e veio a morrer, é o mesmo esforço que ele faz para curar alguém que está apenas enfermo. Então, para Jesus, tanto faz a menina estar gravemente enferma como está morta. O mesmo esforço que ele faz para um milagre é o esforço que ele faz para o outro milagre, tanto da cura quanto da ressurreição. E aí, amados, Jesus no versículo 41, aí acontece de fato o milagre. No versículo 40 o texto diz que riam-se dele. Aí ele manda todo mundo sair. Saiu todos e ele toma o pai, a mãe e aqueles que vieram com ele, os seus discípulos, entram onde a menina estava. É interessante que ele manda o pessoal sair. E isso tem uma lógica, queridos, porque aqueles que riam, eles não criam. E toda descrença, todo medo, toda dúvida, ela é um empecilho para que o milagre aconteça. Não há espaço para aqueles, amados, que não acreditam no milagre de Jesus, não acreditam na sua palavra, não acreditam no seu poder. Então, por isso que ele manda que todos aqueles que deram uma risadinha, uma zombadinha, um ar de incredulidade, saíssem e ficassem apenas a mãe, o pai e alguns dos seus discípulos, né? E aí, queridos, Jesus ele dá uma palavra de ordem no versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Esse termo aqui, queridos, em aramaico, quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não pede, ele diz: eu te mando, levanta-te. E aí, queridos, a menina se levanta imediatamente e pôs-se a andar, e ficaram todos sobremodos admirados. Ou seja, onde antes havia a zombaria, o risozinho, onde havia a incredulidade, agora deu espaço, queridos, para o assombro. E o texto termina no versículo 43, com Jesus mandando dar de comer comida àquela menina. Queridos, há poder nas palavras do Senhor. A morte, a doença, o problema não tem outra opção a não ser se render
a essa palavra de ordem do Senhor. Há poder em suas palavras. Há poder, queridos, quando Jesus ele estende sua mão e nos pega pela mão e nos ordena que nos levantemos. Não importa o quão impossível seja a situação, mas quando Jesus estende sua mão e nos ergue e dá a palavra de ordem, aí, queridos, o impossível deixa de ser impossível. O vento, a tempestade não tem outra opção a não ser se acalmar. A doença não tem outra opção a não ser desaparecer. A morte não tem outra opção a não ser se dar por vencida. E é isso que Jesus faz aqui. Na hora que nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias, queridos, muitas vezes nos abalam. As más notícias muitas vezes nos fazem que a nossa fé fique enfraquecida. E quando aqueles homens chegam com a notícia, eu imagino que Jairo ele deve ter sentido um abalo. Mas a palavra de Jesus, querido, nos fortalece. As nossas causas irremediáveis e perdidas em suas mãos tem solução. A confiança na promessa de Jesus, no seu poder, é a única resposta plausível, amados, para a solução dos nossos problemas mais insolúveis, mais difíceis, mais impossíveis. Então, eu quero concluir, queridos, dizendo a você, repetindo para você a palavra que Jesus falou para aquele homem, o chefe da sinagoga, quando ele recebe a notícia que sua filha morreu. Não temas, crê somente. Que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo nesse dia, fortalecendo a tua fé e o teu ânimo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, eu louvo a Ti, Deus, pelo Teu milagre em nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu poder. Que Tu esteja fortalecendo, Senhor Deus, a nossa fé, o nosso ânimo. Esteja fortalecendo, Senhor Deus, a nossa esperança, para que possamos crer somente crer. Deixar de olhar para as circunstâncias ao nosso redor que parecem insolúveis e impossíveis. E crer que Tu és ainda aquele que faz milagres hoje. Senhor, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Pai, nosso Deus, que o amor do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre essa vida, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus o abençoe e até amanhã, se assim nos permitir. O de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim